Pessoal, bom dia, paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã de sábado, que seja um dia repleto da presença e da operação do Senhor nas nossas vidas. Eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que compartilhe, comente, os padrões normais aqui do YouTube. Ontem eu demorei um pouquinho para poder colocar o vídeo, ontem foi aniversário do meu filho, do Emanuel, e daí tava cheio de criança aqui, foi um pouco corrido para poder colocar o vídeo, mas consegui colocar já um pouquinho mais tarde. Mas hoje a gente volta à programação normal, inclusive dos vídeos curtinhos que eu tava sem fazer por esses dias. Olha, eu sempre falo aqui no canal de luta, de tribulação, de fortalecimento, de renovo, né? E como Deus ele nos renova no meio dessas lutas. E eu acho que esse é um tema que ele é bem importante, porque não tem jeito, né? No mundo tereis aflição. Foi o que o Senhor Jesus ele afirmou, até prevendo o que passaríamos, e é necessário que passemos por isso. Claro que ninguém gosta de sofrer, é claro que ninguém gosta de passar por dificuldades, mas elas acontecem, né? E olha, tem coisa que acontece para todo mundo, não tem jeito, né? Tanto a ímpios quanto a servos, né? A mal que sucede a todo mundo. Só que a diferença é que nós temos o Senhor. Encontramos nele um recurso. Então, provações, dificuldades, lutas, assim, bem pontuais, né? Natural. Agora, existem alguns níveis de provação, né? Alguns tipos, na verdade, de provação. São coisas mais profundas, né? Que são coisas que mexem mais com a nossa estrutura e que dão uma verdadeira... bota a nossa vida de cabeça para baixo, né? Um 360 na nossa vida. Como, por exemplo, uma dissolução de uma família, né? O término de um relacionamento que durava anos, uma enfermidade gravíssima. São coisas que, assim, mexem totalmente, né? A perda de um emprego, uma carreira que é desfeita ali por conta de uma coisa que acontece repentinamente. São coisas que realmente mexem muito conosco. E esse tipo de provação é bem pontual. Ninguém vive uma vida que isso acontece a vida inteira. São coisas que acontecem em algum momento na nossa vida que, claro, se pudéssemos pular ou não viver, né? Eu passei por um processo de divórcio, de separação, e eu posso dizer com maior tranquilidade, foi o processo mais difícil da minha vida. E eu pensava que o processo mais difícil da minha vida tinha sido até então a morte de alguns familiares meus, né? Eu perdi meu pai, meu avô e minha avó no mesmo ano, né? Minha avó e meu avô maternos e meu pai eu perdi no mesmo ano. Então, para mim, aquele ano tinha sido o processo mais doloroso da minha vida, até que eu vi essa questão acontecer comigo. Uma coisa que a gente pensa que nunca vai acontecer, que a gente acha que sempre acontece do lado, lá na família do outro, na vida do outro, mas infelizmente todo mundo está sujeito a isso. E é um processo doloroso e é diferente da morte, porque a pessoa está morta, mas está viva. Porque o morto sem terra, você sabe que a pessoa está morta, ele não tem mais jeito. A pessoa viva, você passa por ela e né, isso aí eu sei que muitos aqui já viveram esse processo, e parece que você não conhece, ou que não teve toda uma intimidade ou anos ali de uma construção de relacionamento. Então, no início, né, a fase da negação ela tende a ser extensa, né, a ser longa, porque você não quer aceitar, né? Nós não queremos, quem passa por um processo desse não quer aceitar, como esse processo que eu passei. E aí vem todas as feridas, a baixa autoestima, tudo que acontece por conta desse processo. E aí o Senhor ele começa a juntar os cacos, né? Eu lembro de Jó ali, quando ele começa a juntar os cacos, né? Ele se coça com os cacos. E eu sempre digo que os cacos ali são fragmentos de um passado, porque a vida de Jó foi destruída também. Então os cacos é isso, né? O Senhor começa a juntar os cacos da nossa vida e a gente começa a se coçar com aqueles pedacinhos de cacos, né? Tentando trazer um certo alento com as lembranças do passado. Mas é preciso seguir, é necessário viver, é necessário sair do luto. E quanto mais rápido sai dessa fase de negação, mais rápido sai do luto. Eu acho que essa fase talvez seja pior, de não aceitar, de não querer, né? Não aceitar aquilo, não querer que aquilo, né, seja uma realidade. Já é uma realidade, não tem para onde fugir.
Então, Deus ele começa a reconstruir as nossas vidas. Aí é muita ferida aberta, muita coisa que tem que ser cicatrizada, né? Muita coisa que tem que ser tirada do nosso coração. Sentimentos ruins mesmo, né? Muitos sentimentos ruins. E o Senhor começa a limpar, a trabalhar, aí inicia-se um processo de libertação e de mudança. E aqui eu estou falando de uma provação específica, né? Que é a dissolução de uma família, mas isso se aplica a essas grandes lutas que nós passamos, lutas no sentido familiar, no sentido profissional, de saúde, e Deus ele começa a realizar uma obra de restauração. E é o que eu sempre falo aqui no canal: não existe restauração de nada sem antes que sejamos restaurados. Deus não vai restaurar nenhuma área da sua vida sem antes te restaurar. Pronto. Ele primeiro vai te restaurar, primeiro ele vai mudar você, primeiro ele vai me mudar, primeiro ele vai nos reconduzir ao processo, ao centro do querer dele, primeiro ele vai nos moldar segundo a vontade dele. E até mesmo porque o processo que nós vivemos, esse processo que entramos, esse tipo de processo, muito se deve por conta da nossa falta de postura diante do Senhor, de posicionamento, de vida com Deus. Até mesmo de ter essa semelhança, né? O Senhor nos fez semelhantes a Ele. E aí perdemos essa identidade. Então esse processo vem para recuperar uma identidade que foi perdida, para trazer de volta uma experiência com o Senhor. Uma das coisas que é clara nesse tipo de processo, nesses tipos de desertos que enfrentamos, nesses tipos de problemas que atravessamos, né? De vales, de lutas. Então é um processo cansativo. E aí eu lembro de Jó, que Jó ele questiona, e é natural, né? É natural. Eu já falei com vocês aqui no canal diversas vezes, eu brigava com Deus. No início desse processo, eu brigava com o Senhor. Eu falava: Senhor, acho injusto, né? Aí eu começava a levantar as coisas que eu achava que seriam pontos positivos da minha vida cristã, como se aquilo me justificasse, ou como se aquilo me fizesse merecer ali uma bênção de reparo, né, de restauração na minha vida. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo que não é assim. Jó ele questiona, e aí chega um momento do texto lá do livro de Jó, que a palavra ela fala assim: acabaram-se as palavras de Jó. É o que a Bíblia diz. Acabaram-se as palavras de Jó. Ele já não tinha mais o que dizer, não tinha mais o que falar. Então chega uma hora que os nossos argumentos humanos, eles acabam. Que nós já não temos mais o que pensar, o que falar, e muito menos, e principalmente, nós já não temos mais o que fazer. E aí entra um personagem interessante ali por volta do capítulo 32 do livro de Jó, que é o personagem Eliú. E Eliú, diferente dos outros amigos de Jó, que só ficaram falando maldição ali, maldizendo Jó e acusando ele de pecado, Eliú é tipo do Espírito Santo. Eliú, ele confronta Jó quanto àquilo que Jó falou, sim, mas ele não julga Jó, ele mostra a grandeza do Senhor e ele dá a Jó algumas soluções de recorrer ao Senhor, de buscar ao Senhor. Então Eliú é o Espírito Santo. Agora, ele só começa a falar com Jó quando acabaram-se as palavras de Jó. Quando o argumento de Jó acabou, quando Jó cessou de lutar com as suas forças. E Deus espera, o Espírito Santo espera que venhamos a parar de lutar com as nossas forças, que venhamos a parar de usar os nossos argumentos, de usar a razão, de usar a lógica, de tentar lutar com a força do nosso braço. E quando paramos, aí ele começa a falar ao nosso coração. Aí ele encontra o cenário propício, o terreno correto, o terreno ali, digamos, preparado para que ele possa lançar a palavra, a semente, e para que ela venha florescer, para que ela venha frutificar. Então Deus está aguardando, porque eu sei que tem muitos que ainda estão nesse momento de revolta, que ainda estão nesse momento de negação, que ainda estão no momento difícil da provação, e é natural, é normal isso. Todos nós temos isso. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher, mulher maravilha, super-girl, nada disso. Nós somos homens, mulheres e dependentes, fracos, limitados. Só que existe um Deus no meio dessa provação que está cuidando da sua vida. Existe um Deus que sabe cada detalhe dessa tua provação, desse teu deserto. Existe um Deus que não vai permitir com que a sua vida seja destruída e que você não tenha um recomeço na presença dele. Ele vai sim
te dar uma nova caminhada. Ele vai sim mudar essa situação. Ele vai sim restaurar aquilo que foi destruído. Deus fará melhor ainda do que aquilo que foi desfeito. Deus te restituirá aquilo que foi tomado. Se Ele te prometeu, assim Ele fará. A promessa, essa é a pergunta. A promessa, se há promessa, descansa, porque aquele que te fez a promessa, Ele cumprirá. Então Jó, ele permaneceu firme com a sua fé. Ele diz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele sabia, ele tinha certeza, é a fé. Ele diz: ainda que o Senhor me mate, eu defenderei a minha posição. Ele não saiu da posição que ele estava. Fidelidade, justiça, retidão com o Senhor. E aí quando ele orou pelos seus amigos, seus amigos, a palavra fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ora. Então somente ora por aquele que está fazendo mal para você. Ore por aquele que falou tantas coisas, por aquele que fez tantas coisas. Ore por ele, ore por ela. Porque é nesse momento, é dessa forma, por meio dessa atitude, que o Senhor vai virar o teu cativeiro. Não paga o mal com o mal, não. Paga o mal com o bem. Ore por essa pessoa. Ore falando o nome dela. Fala: Senhor, abençoa fulana, abençoa o ciclano, abençoa, Senhor. É isso. O Senhor viu o que me foi feito. Mas o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus fiel. Abençoa essa vida. Que ela venha te conhecer. Que ela venha ser liberta. Que ela venha entender. E aí quando o Jó orava pelos seus amigos, o Senhor foi lá e virou o seu cativeiro e a sua vida foi totalmente restaurada. O Senhor vai restaurar a sua vida. Mas antes, Ele vai restaurar você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa manhã, nesse sábado. A paz do Senhor Jesus.